Oh, então, mais uma vez, bom dia a todas. É muito bom estar aqui com vocês nesse nosso encontro de hoje, então, iniciando assim uma nova etapa do meu trabalho, né, nesse grupo que a gente criou, que eu vou continuar compartilhando coisas e práticas e reflexões, informações importantes que fazem diferença para mim, continuar compartilhando nesse grupão lá. Mas também a gente vai ter, às vezes, esses encontros online, gratuitos, alguns deles, e eu também hoje no finalzinho vou comentar sobre uma possibilidade de círculos menores, que também vai ter algumas coisas que são do meu trabalho pago, vamos dizer assim. E aí, bem opcional. Mas de qualquer forma, a gente pode sempre se encontrar para algumas práticas e para fazer esses momentos que eu acredito assim nos nutrem, né? E nos dão, e a gente vai conversar bastante hoje sobre isso, nos dão um pouco mais de suporte para seguir a nossa jornada individual, mesmo que a gente está, na verdade, no coletivo, né? Então, nessa parte inicial do nosso encontro, eu quero começar contando e trazendo para vocês uma história. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Nosso encontro de hoje, qual cuidado seu corpo pede, e eu vou começar trazendo para vocês uma história que é uma história bem antiga da Índia, mas que eu acredito que ela atravessou a história e permanece viva porque por milhares de anos, inclusive, porque algo dela fala sobre algo que também continua vivo em nós, dentro de nós. Então, um momento de história agora. Imaginem um mundo onde a ordem começou a se perder um pouco, começou lentamente a se perder e qualquer coincidência com o nosso momento atual é mera coincidência mesmo. Os rios então já não corriam com a mesma harmonia, as florestas pareciam menos vivas, os céus estavam inquietos, o céu ficou escuro, as pessoas viviam com medo. Havia uma sensação constante de peso, como se algo estivesse fora do lugar. Conta-se que tudo isso acontecia porque um poderoso demônio chamado Mahishasura havia tomado os céus. Mahishasura era conhecido como um demônio búfalo. Possuía a força bruta de um animal e a arrogância de alguém que acreditava ser invencível. Quanto mais poder ele conquistava, mais ele desejava. Quanto mais obtinha, mais ele queria controlar. E tomou reinos, tomou cidades, tomou céus, e até mesmo os deuses foram expulsos de seus próprios lares. O caos passou a ocupar os lugares onde antes existia equilíbrio e beleza. Os deuses tentaram combatê-lo, um após o outro. Os mais fortes, os mais sábios, até os mais habilidosos, mas todos fracassaram. Nenhum deles sozinho possuía uma força suficiente para restaurar a ordem. E então aconteceu algo extraordinário. Os deuses se reuniram e pela primeira vez compreenderam que a solução não viria de uma única força. Então cada um ofereceu o que de melhor tinha, o que de mais precioso tinha. Shiva ofereceu sua força, Vishnu ofereceu sua sabedoria, Brahma ofereceu seu conhecimento, Indra ofereceu sua coragem, Agni ofereceu seu fogo e Vayu ofereceu seu movimento. Um a um foram entregando sua essência. E da união de todas aquelas energias surgiu uma luz tão imensa
que iluminou os céus. Uma luz tão brilhante que ninguém conseguia olhar diretamente para ela. E daquela luz nasceu uma mulher. Durga, ela se chama. Imaginem a chegada dela. Ela estava montada em um leão, serena, majestosa, inabalável, com longos cabelos escuros dançando ao vento, vestida de vermelho e dourado. Seu rosto irradiava compaixão. Seus olhos continham a força de tempestades e a calma dos oceanos ao mesmo tempo. Ela possuía 10 braços e em cada mão carregava um presente recebido dos deuses. Um tridente, uma espada, um arco, uma lança, uma concha, um disco luminoso, uma flor de lótus. Cada objeto representava uma qualidade necessária para atravessar os desafios da existência. Sabedoria, discernimento, coragem, foco, presença, força, amor. Então, não era apenas uma guerreira. Ela era a própria totalidade da vida manifestada em forma feminina. Quando Mahishasura soube que uma mulher vinha ao seu encontro, ele deu risada. Ele riu alto em frente de todo o exército. Como ninguém até então tinha derrotado ele, nem um deus, como poderia uma única mulher fazer aquilo que nenhum deus havia conseguido? Mas Durga seguiu avançando, calma, firme, sem precisar provar nada. E então a batalha começou. Durante 9 dias e 9 noites, os céus tremeram, a terra estremeceu. Mahishasura mudava constantemente de forma. Ora surgia como búfalo, ora como leão, ora como elefante, ora como serpente. Como acontece com todos os grandes desafios da vida, ele parecia assumir diferentes faces. Mas Durga permanecia presente, atenta, inteira, e então algo ainda mais extraordinário aconteceu. À medida que a batalha se aprofundava, novas formas da deusa começaram a surgir. Uma forma irradiava compaixão, outra irradiava sabedoria, outra surgia feroz como fogo, outra protegia, outra curava, outra destruía aquilo que já não podia mais continuar existindo. Parecia que muitas deusas haviam chegado para lutar ao lado de Durga. Parecia que um exército inteiro de mulheres ocupava o campo de batalha. Mas havia um segredo. Nenhuma delas vinha de fora. Todas surgiam dela. Todas sempre estiveram dentro dela. Durga não se transformou em muitas mulheres. Ela revelou as muitas mulheres que habitavam seu ser. E quando todas essas forças passaram a agir juntas, algo mudou. O impossível se tornou possível. No 10º dia, Durga ergueu seu tridente e finalmente derrotou Mahishasura. Os céus celebraram, os rios voltaram a correr, a vida voltou a florescer e a ordem foi restaurada. Mas essa história nunca foi apenas sobre essa batalha entre a Deus e o demônio. Ela fala, e muitas dessas histórias de mitos, né? Eles nos trazem várias camadas, às vezes, de significado e várias vertentes que a gente pode pensar e trazer para a nossa vida de hoje, né? E eu trouxe um pouco
de uma parte dessa vertente, então, dessa história, o que que ela pode nos trazer para esse dia de hoje, para o nosso encontro, qual cuidado seu corpo pede. E essa história, então, ela talvez represente tudo aquilo que nos afasta do equilíbrio muitas vezes. Isso pode ter forma de excesso, isso pode ter forma de sobrecarga, isso pode ter forma de medo, isso pode ter forma de correria, como se essa fosse, talvez demônio é até uma palavra forte, dependendo de como cada uma de nós vê, mas para simplificar, talvez a gente pode também chamar que isso são esses desafios do dia a dia, né? É a correria, a sensação de que precisamos dar conta de tudo e às vezes sozinhas. E talvez essa sabedoria da deusa Durga seja para nos lembrar de algo muito simples, que a gente não é apenas uma coisa, que talvez a gente não é só uma mulher forte, que talvez a gente não é só uma mulher cansada, ou que talvez a gente não é aquela mulher que tem que cuidar de tanta coisa e de todos, ou a mulher que só luta, ou a mulher que tá sempre nesse modo ligada, né, fazendo as coisas acontecerem e controlando as coisas. Então, dentro de nós existe essa multiplicidade também de forças, essa multidão, essa deusa que você é também essa deusa, essa simbologia da deusa Durga, dessa energia de múltiplas forças e potências da deusa Durga. Em você também existe a sábia, a criativa, a intuitiva, a sonhadora, a que descansa, a que transforma e recomeça. E talvez a mulher que sabe exatamente o que precisa. E é o que a gente vai investigar também um pouquinho hoje, dessa questão do que o que o nosso corpo pede, né? Então, talvez o verdadeiro poder não esteja em nos tornarmos alguém diferente, mas esteja em recordar quem a gente já é. A deusa chega sozinha, mas carregava um exército dentro de si. E talvez você também carregue, talvez mais do que você imagina. E talvez o cuidado que o seu corpo pede seja justamente esse: reunir as partes, honrar essas múltiplas faces, essas múltiplas potências e recordar a mulher inteira que você é. Porque quando uma mulher ela lembra dessa inteireza, algo muito mais profundo e transformador acontece. E é exatamente isso que a gente busca cultivar com a Lila, né? Esse espaço onde mulheres possam caminhar juntas enquanto recordam dessa própria força, onde o cuidado deixa de ser apenas essa intenção e passa a fazer parte da nossa vida. E cada mulher possa, pouco a pouco, de certa forma, se lembrar e cultivar esse seu exército interior. Então, muito prazer agora formalmente assim com a Lila, né? Vocês que chegam nesse encontro online. Algumas de vocês me perguntaram, né? Ai, me fala melhor o que que é essa Lila? Por que Lila? Mudasse teu nome, né? E na verdade é o nome que eu estou dando para o meu trabalho, né? O Lila se resume assim, então, nesse espaço de cuidado da mulher. E hoje nós estamos aqui reunidas e isso tem uma razão, né? Eu acredito que nada acontece por acaso e o universo de certa forma, me levou, me deu suporte e me fez um caminho para eu chegar até aqui e criar Lila
e desenvolver esse trabalho. E de hoje a gente está aqui junto também nesse momento. Então, eu só queria compartilhar, eu acho que a maioria de vocês conhece um pouquinho da minha história e como que a gente chegou até aqui, então, nesse momento, com o Lila e aqui juntas. Então, assim, eu trouxe ali algumas fotinhos, a primeira aqui. Vocês estão vendo as fotos? Tá. Porque só para checar se o slide está trocando, porque também já aconteceu de eu estar em aula e eu estar trocando o slide e o slide não estava indo. Então, assim, a primeira fotinha aqui que eu trouxe é na escola, na terceira série, apresentando um trabalhinho lá em Apiúna, na escola do loteamento lá. E eu adorava esse negócio de escola, né? E a minha brincadeira preferida como criança era brincar de escolinha. E então eu acho que hoje vem para esse lado assim de às vezes professora ou educadora ou professora de yoga. Então tinha uma raiz já lá, uma coisa da natureza que já aparecia um pouco lá na infância, com certeza. E isso, na minha história, assim, digamos assim, ela é única, mas ela não tem nada de especial. Cada uma de nós, e eu trazendo isso aqui, esse arco, eu queria também convidar vocês para depois fazerem o de vocês, pensarem nesses pontos chaves da vida de vocês, que tá trazendo vocês aqui hoje, onde vocês estão nesse momento. Depois, na adolescência, saí da cidadezinha pequena, fui para a maior cidade do Brasil, São Paulo, trabalhar como modelo. Fiquei lá por um tempo, vivendo muitos desafios, aprendendo muito a me virar sozinha e também ouvir muito não, colocar muito em teste e ouvir muito não. E aí eu percebi que aquela menina que gostava tanto de estudar e brincar de escola, que essa vida de modelo não estava fazendo muito sentido, né? Não parecia. E eu ficava preocupada, pensando o que que os meus colegas iam estudar, que eles iam terminar o segundo grau, que eles iam para a universidade e eu estava lá, né? Aí voltei, comecei a cursar o curso de fonoaudiologia. Aqui nessa fotinho já estava na pós-graduação aqui, me especializando na parte de audição, de audiologia, e fui muito feliz nessa jornada por 14 anos mais ou menos, trabalhando com comunicação, com cuidado da audição e da fala, com inúmeros projetos de prevenção e de tratamento também, principalmente no oeste de Santa Catarina, onde eu trabalhei por esse período. Logo me formei, já fui para lá e Saudades, Pinhalzinho e depois Chapecó. E depois de um certo tempo, engravidei, virei mãe. E aí, logo em seguida, quando mais ou menos meu filho tinha uns 3 anos, e aqui é importante falar, nesse momento do virar mãe, aí, foi aí que começou mais forte. Eu sempre tive, assim, uma coisa em casa, com o pai, com a mãe, de cuidado de rotina, por exemplo, com a alimentação. Ah, a minha mãe já apresentava muitos sinais ali, já, tipo assim, de querer se cuidar, então ela fazia atividade física. Às vezes eu via ela de manhã fazendo exercício, eu pensava, nossa, que vontade, né? Isso olhando como adolescente, né? Admirava, assim, mas eu pensava, nossa, eu acho que eu nunca vou ser assim, né? Naquele momento, olhando assim como uma adolescente ou uma jovem adulta, né? Olhando para ela. Mas tinha muito assim, como era uma cidade pequena, então a gente, e no sul, né, também a gente tem muito isso, assim, de ter o horário, tomar café, almoçar, depois a janta, né, e tal. Então, assim, e o meu pai e a minha mãe comiam muito saudável, assim, razoavelmente na medida do conhecimento que a gente tinha naquele momento. Mas foi na gravidez, ou um pouco antes da gravidez, que eu comecei a eu cuidar assim, tipo assim, não, peraí, o que que eu vou comer, como que eu vou comer,
Que ingrediente é esse e tal? Por quê? Porque eu queria ter uma gestação saudável, queria desenvolver. Daí eu tinha o conhecimento do desenvolvimento da criança, do como era importante eu ter uma gestação saudável. Então, é bem automático você fazer isso nesse momento da gravidez, né? E aí, depois, consequentemente, tu quer também que o filho cresça bem, o melhor possível, saudável, você vai para esse lado da alimentação saudável. E se você não é o exemplo, não funciona, né? Então, assim, fortaleceu muito esse meu vínculo com a vida saudável, vamos dizer assim, com a tentativa de buscar o saudável nessa fase ali da gravidez e do nascimento do filho. E aí, com a mudança para o Canadá, quando mais ou menos o meu filho tinha 3 anos, o meu primeiro trabalho aqui foi trabalhar numa loja de produtos naturais. E lá eu aprendi muita coisa e eu conheci muitas pessoas chaves nesse processo também, assim. E eu senti muito assim, nossa, eu amo isso. Eu amo esse negócio de chá, eu amo esse negócio de a saúde estar nas minhas mãos, de eu não entregar isso para ninguém, de ter essa proatividade, né? E aí, nesse mesma fase entre aqui, vim para o Canadá e estar nesse trabalho, aprendendo todo esse mundo natural, eu lembro que lá também eu vi um panfleto uma vez de um curso Ayurveda, né? E aí eu pensei, nossa, que interessante isso aqui, acho que algum dia eu vou ir a fundo, vou olhar mais sobre isso, né? Nessa mesma fase, a minha mãe adoeceu com uma doença muito grave aqui, né? E eu estava trabalhando nesse trabalho, e aí eu comecei a buscar mil e uma informações para tentar ajudar ela. Tratamentos e estando longe, né? Então, assim, ela teve muito apoio de muitas outras pessoas muito mais forte do que eu, mas eu estava na busca, tentando buscar e fazendo essa conversa com ela, e a gente estava fazendo várias tentativas. Ela teve linfoma, né? Um tipo de linfoma muito agressivo e raro. E nesse processo com ela doente, depois com a passagem dela também, que em 3 anos depois ela veio a falecer, eu cruzei com esse livro que se chama Em Busca da Cura. E era já no último mês de vida dela, esse livro aqui. E esse livro, ele me tomou de todas as formas, assim. Até é sobre a história da Laura Pires, que hoje é uma terapeuta Ayurveda, e ela conta a história, a jornada dela, né? Ela descobriu, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, um pouco antes dos 30 anos, se eu não me engano, ou ali por 30 anos. E o marido dela, da época, já tinha um certo conhecimento do Ayurveda. Eles até já tinham ido para a Índia para um tratamento para ele. E eles começaram a ver as possibilidades de tratamento da medicina moderna para a esclerose múltipla. E ela ficou com muito medo, muito angustiada, muito preocupada, porque todo esse tratamento não tinha muito resultado. Assim, não tinha cura, isso se sabe que essa doença não tem cura, não tinha muito resultado, era assim, tudo era como se fosse um teste, uma tentativa, né? E muitos efeitos colaterais com esse tratamento. Então, ela piorou muito rápido, chegando até a perder a visão. E num momento meio que de desespero entre essas opções, eles pegaram um avião e foram para a Índia. A viagem, depois, quem quiser ter interesse, o livro é maravilhoso, é terrível a viagem deles, porque ela estava muito mal já. Mas quando eles chegaram lá, ela começou a fazer os tratamentos, ela ficou um período de mais ou menos um mês lá e fez tratamentos, alguns tratamentos bem difíceis, bem fortes, mas num passar de 21 dias, a visão dela começou a voltar
e ela começou a voltar a andar melhor e tudo mais, e depois pôde voltar para o Brasil. Ela era arquiteta nessa época, tinha um trabalho muito doido, muito correria, e ela voltou para o Brasil, continuou os tratamentos, e hoje ela, eu não sei se pode dizer que ela está curada, mas ela não tem a presença da doença na vida dela. Ela se cuida muito ainda. Isso já faz mais de 10 anos. E ela virou terapeuta Ayurveda, ela dá cursos de culinária Ayurveda, ela é maravilhosa, ela tem livros muito bons também de receitas. Esse é um livro bem antigo, que na verdade foi o marido, o ex-marido dela que escreveu. E essa história, embora eu já não pudesse mais, não pude mais ajudar a minha mãe, né, vamos dizer assim, com o Ayurveda, mas eu pensei, depois que ela faleceu e tal, me veio muito forte assim, nossa, isso tudo tá me levando, isso tudo tá acontecendo para alguma coisa tá querendo me mostrar, né? E eu entendi então que era assim para usar isso para mim, é. E aí eu comecei a olhar também para as mulheres ao meu redor. E aí comecei a estudar Ayurveda. Eu já praticava yoga há muito tempo, mais como uma prática pessoal e já desde ali do tempo de formada fonoaudióloga, mas nunca pensava assim, né, de dar aula de yoga ou alguma coisa nesse sentido. Mas aí quando veio essa questão do Ayurveda, eu pensei, nossa, isso faz muito sentido para mim. Também eu vi a minha mãe na medicina moderna. E eu vou falar isso aqui depois também, assim, a medicina moderna é muito importante, mas ó, agora está havendo essa fusão, assim, de tentar usar, né, o moderno com o integrativo e o holístico de uma forma muito mais favorável para o paciente, mas no caso da minha mãe, eu vi muito acontecer, assim, essa tentativa de um tratamento que não. E que, na verdade, eu acho que acelerou o enfraquecimento do corpo dela e que ajudou no processo de uma morte mais rápida, vamos dizer assim. E aí eu pensei, isso traz dela para mim uma mensagem assim muito forte, né, de que talvez o caminho que às vezes a gente esteja fazendo não é só esse ou não é só isso, sabe? Do trabalho, da correria. E mesmo se cuidar, se alimentar bem, fazer exercício, mas tudo como uma forma, assim, uma lista e que eu tenho que dar conta no dia e que eu tenho que checar todas as marcas, né? E eu tinha isso muito assim na minha vida, né? Tipo assim, vai, você tá no controle, vai, faça acontecer. E você tem que batalhar e você tem que se esforçar e você tem que dar de tudo porque depende disso, né? E aí, estudando o Ayurveda, comecei a implementar isso na minha vida, comecei a ver muitos benefícios na minha vida e muitos professores têm me ajudado nessa caminhada já há mais ou menos quase 7 anos. E chegou um momento que eu percebi que eu deveria começar a compartilhar isso. E primeiramente foi com o Mama Veda, que eu pensei muito assim nas mães, em cuidar das mães, então, porque eu ainda estava muito forte com essa história da minha mãe. Mas cuidando de algumas mulheres, eu comecei a perceber que não era a denominação mãe, mas porque a mãe em si, geralmente a gente alia essa parte da gravidez, da gestação, do pré e pós, e aí depois parece que assim, o cuidado daquela mulher você foi, porque cuidava dela enquanto ela estava gestando, ou no começo ali da primeira infância, e aí depois quem cuida da mulher, da mulher no geral, assim, né? Tem muito essa questão da saúde materna, mas e a mulher, né? Então, aí que também passando por eu mesma um período de vulnerabilidade de saúde,
que teve um processo que aconteceu, que eu tive a retirada de um ovário, e aí eu tive todo um processo ali também, que veio esse chamado assim, peraí, eu tô indo ainda no mesmo caminho da lista e do marcar as coisinhas e levando tudo muito a ferro e fogo e a sério e numa dureza e e aí eu pensei comigo nesse momento de doença assim, meu, como eu vou ser uma pessoa totalmente diferente do que é o que eu aprendi a ser até aqui, né? E aí eu assisti uma aula com um dos meus professores, esse professor que está aqui, o Matheus, que eu tive a honra de conhecê-lo presencialmente esse ano, que está lá na Índia agora, fazendo mestrado. E eu assistindo uma aula dele em recuperação da cirurgia do ovário, e ele veio com esse conceito lila, que significa muitas camadas de significado, mas principalmente assim dessa questão de lembrar que isso tudo que a gente está experienciando aqui é uma criação divina e que isso não é tão sério assim, como parece, talvez, ou como a gente aprendeu a pensar e fazer que é. Isso tudo é como se fosse um jogo divino, uma criação divina, quase que uma brincadeira divina. É? E, muitas vezes a gente tem que se esforçar e levar a sério, mas também a gente tem que suavizar, brincar, levar não tão a sério, eu diria para mim mesma assim, sabe? E aí, quando ele falou disso, é isso, né? Mas naquele momento eu não conseguia. E daí tem uma parte pessoal aí também no nome Lila que outra hora eu conto para vocês que o nome da minha cachorrinha acabou tendo a ver com isso e o meu filho escreveu num papel um dia esse nome Lila e tava lá no meio dos meus cadernos e eu achei isso, meu Deus do céu, tá? É isso, né? E aí, nesse momento, então, passando e aí veio essa história toda com esse lenço aí também, que eu tava buscando essa questão, assim, de ser mais leve, de ser mais suave, né? Só que essa vida moderna que a gente tem hoje, ela não favorece muito, às vezes, para isso, né? Então, assim, tem que ser um investimento muito consciente, diário, para lembrar dessa deusa que tem todas essas facetas e que ela pode usar todas conforme ela precisar, né? E nesse momento ali que veio o nome Lila e que a partir de então eu mudei de Mama Veda para Lila, é, eu ainda não conseguia ver saída. Eu não conseguia ver assim como que eu vou mudar e ser diferente, fazer diferente, que eu sentisse de dentro de mim aquilo, sabe? E é um processo, né? Isso já faz mais ou menos 2 anos, e então hoje eu consigo me ver realmente uma Chério diferente daquela de antes ali do processo com a mãe e da cirurgia, e começo a ter, assim, palpar essa forma de viver com mais brincadeira, com mais não tão a sério. Eu sempre fui muito feliz, assim, entusiástica para as coisas, sempre sorridente. Não é sobre isso, mas dentro de mim tem aquela coisa da seriedade, de cobrança, e que eu acho que muitas de nós temos, né? E que eu vejo no meu círculo de mulheres assim, né? Essa, essa cobrança muito grande para a gente. Então, a missão do Lila vem como ser esse guia para você encontrar o seu cuidado, a sua forma de cuidado. Os pilares que regem todo esse trabalho que eu venho fazendo agora, então, com Lila, é o autoconhecimento, um caminho natural, natural no sentido assim que agrega também moderna e holístico, integrativo, mas principalmente no sentido assim, o que é a tua natureza?
para onde é o caminho natural que a vida está te levando e que você deve ir, que é esse o propósito de tudo isso, sabe? E o pilar 3 é a confiança, dessa questão de que três coisas aqui. Confiar que a gente faz parte dessa coisa muito maior e fora do nosso controle, e também nesse nosso poder de muitas múltiplas facetas dessa deusa que é você, e do coletivo, essa confiança que você não está sozinha. E vocês sabem disso, vocês já devem ter essa rede de mulheres na vida de vocês, mas e não só assim de em números, mas aquelas que você sabe que você tem algo que traz para você e que faz parte daí de você, né? Então a Lila ela te acolhe, te guia no cuidado com o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e a sua energia e espiritualidade. E agora sim, a gente entra nesse. Eu precisava dar essa introdução para vocês para a gente seguir melhor aqui em achar qual cuidado que o seu corpo pede, né? E hoje, então, né, nesse trabalho com o Lila, a gente vai ter várias facetas, assim, a questão do yoga, do Ayurveda, um pouco também de questão de arte, de nutrição, várias coisas, de astrologia, mas hoje em específico o foco vai estar em Ayurveda. E um dos textos, o Ayurveda é essa medicina milenar, né? E que vai trazer em um dos textos milenares dela, logo no início, como se fosse uma propaganda assim do Ayurveda, né? Ele diz: aquela que desejar ou aquele, né, que desejar ter uma vida longa, feliz, saudável e próspera, deve aprender sobre o Ayurveda. E aí, eu queria trazer para vocês a reflexão assim de que o nosso corpo é um ecossistema, que você é um ecossistema, assim como o da natureza que está aí fora. E que existe uma lei, vamos dizer assim, universal, existe uma harmonia natural que sempre tende a acontecer. E mesmo quando, por exemplo, alguma coisa dá errado, surge um sintoma, um sinal ou uma doença, isso está acontecendo numa tentativa do sistema de voltar para o equilíbrio. Ele nunca está fazendo algo de forma desnecessária. Existe uma lei nisso tudo de sempre tentar buscar voltar para um estado de equilíbrio. E aqui esse slide, gente, eu tentei arrumar ele 1000 vezes e não consegui, porque quando salvava no PowerPoint não dava. Então eu desisti porque eu queria ficar leve, não queria ter rigidez, então ele ficou assim meio bagunçadinho. Mas o que eu queria dizer aqui é que se a gente for pensar por que que só existe vida na Terra? Até onde a gente sabe, né? Eu acho que até deve ter muito distante de nós algum lugar, outro tipo, mas assim, até onde a gente tem conhecimento, entre vários planetas que estão no nosso cosmos aí, né? A vida ela existe aqui. E por que é aqui? O que que favorece, né, então, a vida aqui? É na Terra que a gente tem um clima favorável, né? Um clima adequado, algum certo equilíbrio. Não existe uma perfeição,
mas existe um equilíbrio nessa forma de ser do planeta Terra, né? Onde então dá condições favoráveis para a vida prosperar. Então, assim, tomate não cresce na Antártica, por exemplo, ou os pinguins não moram em Nova York, os mosquitos têm lugares que eles prosperam mais e outros menos. Então, assim, a vida ela só floresce o que é vital, o que é vida, num clima apropriado. E assim como a Terra sustenta milhões de espécies, o corpo humano, teu corpo, ele também tem uma vida dentro dele. Tem e principalmente uma vida feita de coisas muito pequenas, os micro-organismos, né? E que hoje na medicina moderna se conhece como esse microbioma. E isso influencia tudo, né? O intestino, o sistema nervoso, a imunidade, os hormônios, a reprodução, o humor, todo o nosso metabolismo, né? Então, assim, a grande descoberta hoje da ciência moderna, mas que já estava escrito nos livros do Ayurveda, é que se esse bioma interno, esse microbioma prospera, nós prosperamos também. E o Ayurveda já tem isso detalhado, descrito nos textos há muito tempo. E é interessante saber e dizer que o Ayurveda, nos textos, da onde veio o Ayurveda, né? O meu professor indiano, ele fala assim que o Ayurveda, ele não foi criado na Índia. Ele foi documentado na Índia, mas ele está onde existe natureza, ele está em todo lugar. É? Então, assim, nesses textos antigos, da onde eles surgiram, o que se conta, ninguém sabe direito, porque tem textos de 5.000 anos atrás e que já falavam de tudo esses detalhes, mas se falava que naquele tempo, né, as pessoas tinham muito menos estímulo e elas conseguiam muito mais um estado meditativo. E em alguns momentos, em estado meditativo, alguns sábios conseguiram receber esse conhecimento e em algum certo momento eles registraram. Primeiramente, isso era só passado em famílias oralmente, assim um pouco como a gente tem, por exemplo, no Brasil também as culturas indígenas, né, e conhecimentos ancestrais, isso de certa forma também é Ayurveda, mas então assim, isso foi se fala, né, que foi lembrado dos deuses. Então é um conhecimento divino, porque quando tu estuda e lê os textos ayurvédicos, você não consegue acreditar como que isso tudo estava escrito há 5.000 anos atrás, sem microscópio, sem anatomia, sem exames de imagem, sem nada disso. É incrível o que diz nesses livros, com tal detalhamento sobre o nosso corpo, sobre a nossa natureza. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso realmente foi uma coisa vinda de deuses e divina e que está aqui para nos servir e que não tem como não ser verdade, vamos dizer assim, né? Porque a gente, quando tu começa a praticar e viver essas coisas, e vocês já devem ter coisas que, mesmo talvez sem conhecer a Ayurveda, vocês já fazem, que é, de certa forma, o que está lá nos textos, porque você segue a tua intuição e você faz a tua natureza, né? Você já sabe e sente, ou quando tem as clientes que vêm e a gente começa a ajustar algumas coisas, e aí aquilo cai assim como: ah, é claro que deveria ser assim, porque eu não estava fazendo assim até então, né? Porque é verdade, tá explícito no mundo fora de nós, então por que não seria dentro de nós, né? Então, assim. Qual que é o clima favorável, né? Qual que é o clima favorável que eu preciso cultivar em mim que vai proporcionar vida e não
desequilíbrio, doença, sintomas. Então, se a gente pensar bem resumidamente, a gente vai ter isso aqui, né? A gente vai ter uma possibilidade de ter clima quente ou frio, e aí nesse existe uma graduação, né? Bem frio, frio, não tão frio, mas fresquinho, e quente, muito quente, né? Ou quente gostosinho, que ainda tem uma brisa, né? E para um outro lado, a gente tem também a característica assim, seco ou úmido, e também ali vários níveis, vários degraus. E aí, se a gente pensa na nosso dia a dia e no nosso corpo, a gente consegue pensar em algumas coisas e relacionar com isso. O que que na minha vida é quente? O que que na minha vida é frio? O que que na minha vida é seco? O que que na minha vida é úmido? E o que que está num degrau aí, num nível disso? É. E qual é o meu clima? Qual é o clima que vai me favorecer, né? Internamente falando, não externamente, porque daí eu vou ter que me ajustar com o clima externo, né? Então, se a gente pensar assim em excesso de tarefas, em correria, em fazer muita coisa, aonde se encaixa ali, né? É quente, é frio, é seco, é úmido. Quando eu penso em sentir alguma coisa no meu corpo como secura, como falta de lubrificação ou hidratação, ou, né? Já fica mais seco, né? Tá um clima seco ali. Quando eu me hiperestimulo, hoje em dia, com esse monte de coisas, né? De rede social e internet, todo o tempo a gente é bombardeado de todos os lados, não, né? Ontem até eu estava numa aula do meu curso de aprimoramento e aí a gente estava falando sobre saúde mental e o professor estava falando, né, o quanto que os nossos sentidos, tudo que a gente recebe pelos nossos sentidos, o quanto que isso gera saúde ou doença. E aí eu até brinquei na sala, né? Eu falei assim, nossa, ouvindo tudo isso assim, da visão, da audição, do tato, da gusta, o mais prudente seria hoje morar no meio de uma floresta, né? Eu falei para ele, porque a gente tá em casa, se botou o pé para fora de casa, a gente tá nessa superestimulação, né? E o que que é isso? É quente, é frio, é seco, é úmido? Como que cai essa hiperestimulação no teu clima interno, né? Ou uma desconexão, né? Quando a gente fica perdido e se sente um pouco sem sentido e não sabe muito para onde, como o que fazer. Como que isso também tá nesses itens ali, quente, frio, seco, úmido? Eu acredito que talvez na reflexão vocês já devem ter levado o pensamento para um caminho assim de o corpo, onde que ele vai prosperar? Onde que a gente vê, por exemplo, a vida acontecendo naturalmente, próspera, viçosa, saudável, quando a gente faz uma horta, ou quando a gente viaja para vários lugares e conhece lugares diferentes e tu começa a observar, nossa, mas aqui tudo né? Eu aqui, por exemplo, no Canadá, tento, planto meu pezinho de orégano ali, né? Que ele sobrevive uns 3, 4 meses do ano. E ele, querido, ele se esforça, né? Ele se esforça ali, ele vem, ele é uma delícia, ele me nutre, né? Por um período ali. E aí, em fevereiro, que eu estava visitando meu pai no Brasil, ele tinha um vaso com um pezinho de orégano, né? E aquilo tava assim, ó, não cabia dentro do negócio, tava transbordando o orégano, né? Numa abundância, numa infinidade, né? Daí eu, nossa, tipo, eu lembrei do meu pezinho aqui, né? Então, assim,
Internamente, assim como externamente, tem um clima mais favorável para a tua vida, para a tua vitalidade, né? E isso vai ser um calor suave, uma hidratação, um ritmo, uma facilidade. Então, assim, eu sempre vou ter que tentar. E aqui, se você pegar isso aqui da aula de hoje, já é chave para muita coisa no teu dia a dia você ir observando, se auto-observando, procurando, conhecendo e ajustando coisas também. Você sempre tem que tentar pensar num caminho de um calor suave, interno e hidratado e com uma certa umidade. Pensa que o teu corpo internamente é como um jardim, uma horta. Se a terra está muito seca, o que, que vai acontecer? As coisas não se sustentam, começa a morrer. Se eu coloco água demais, chove 2 semanas, fica aquela a terra ensopada, né? Ou aí não tem sol, ou tem muito sol. Então vejam como é um equilíbrio natural que sempre está tentando existir para a tua vitalidade permanecer. Mas muitas vezes, externamente, então a gente tem os efeitos e a gente tem que ajudar esse clima interno. Então, assim, o que que eu faço, o que que eu tenho no meu dia que vai me manter nesse calor suave, nessa hidratação? Tem algo que está me secando? O que é? Preciso manter isso? Ou assim, isso está acontecendo, está me secando, o que que eu vou então dar em contrapartida para hidratar? É. Então, assim, é um conceito muito simples, né? Complexo, não deixa de ser simples e complexo, porque o nosso organismo é complexo e está aberto, fazendo trocas o tempo todo com o ambiente, né? E fazendo parte disso. Então, assim, como eu alio, como eu junto o meu exército com o exército ali da natureza, né? E faço tudo isso fluir naturalmente de uma forma que gere mais saúde, menos doença e aquela esqueci como é que se fala agora, aquela ditado, aquele, isso é real, tipo, também corpo sã, mente sã, né? Às vezes, ontem na aula a gente estava nessa discussão. Mas onde que começa? É na mente? É no corpo? E fica essa coisa, né? E no livro do Ayurveda, ele fala assim que o ghee faz essa analogia. Pensa num óleo, né? O ghee. O ghee é um tipo de óleo, né? E a panela. Se a panela tá quente, eu coloco a ghee automaticamente fica quente também. Se a ghee tá quente e a panela tá fria e eu coloco a ghee na panela, automaticamente a panela se esquenta com a ghee. Então, assim, o corpo e a mente não são separados, eles estão totalmente. Então, o que acontece no corpo afeta na mente, o que acontece na mente afeta no corpo, e não existe uma ordem disso, né? Agora é hora de a gente buscar um pouquinho e ir para a prática, então. E eu vou perguntar e convidar vocês agora para uns 5 minutos de trabalho aí interno. Então, eu vou pedir para que vocês encontrem ali um espaço, uma posição confortável. Quem precisar e quiser fechar a câmera, tranquilo. E a gente vai fazer um trabalho aí de 5 minutinhos para fazer um pouquinho essa investigação.
Convido você se sentir confortável de fechar os olhos e perceber os pontos de apoio. Sente a tua respiração chegando mais assim em você. Então, respira profundamente algumas vezes, inspirando pelo nariz, e se precisar, até algumas vezes, solta pela boca, até com certo som assim de deixar ir o que não precisa ficar nesse momento, de liberar alguma tensão. Ah, e mais uma vez. Ah, permitindo assim, então, um desacelerar. E nessas horas que a gente para um pouquinho e se conecta internamente, a gente percebe às vezes o quanto a gente está, às vezes, tentando acompanhar o ritmo do mundo, sem se perguntar muitas vezes qual que é o meu ritmo, qual que é o nosso ritmo. E hoje, então, por alguns minutos, eu quero te convidar apenas a escutar, sem resolver, sem controlar, sem precisar performar, apenas escutar. Então agora imagina que você está caminhando lentamente por uma floresta silenciosa, viva, segura. O chão sob os teus pés é firme, o ar é agradável, existe espaço, existe tempo. E enquanto você caminha, você começa a perceber o clima dessa floresta. Ela está seca, úmida, fria, quente. Como que tá o clima dessa floresta que você está caminhando? Existe vento, excesso ou calmaria? Percebe que talvez essa floresta também fale sobre o seu mundo interno. Não precisamos concluir ou julgar nada, mas apenas observe. Continua caminhando lentamente até você encontrar um pequeno espaço aberto, onde talvez ali existe uma árvore, ou uma pedra, ou um banco, ou apenas um espaço onde você se sente vontade para parar. E senta aí nesse lugar. Respira. E agora imagina que o seu corpo pode finalmente falar com você, não através da mente, mas através de sensações, imagens, palavras ou percepções sutis. E nesse momento pergunte internamente: qual cuidado você está pedindo de mim neste momento? Qual cuidado você, meu corpo, está pedindo de mim neste momento? Respira. Não precisa correr para uma resposta, mas só recebe. Talvez venha uma palavra, ou uma imagem, ou uma memória,
ou uma sensação, ou apenas o silêncio. E tudo está bem. Respirando mais uma vez profundamente, realimentando esse contato interno. Pergunte agora: o que em mim precisa de mais espaço, mais ritmo, mais suavidade? E escute por alguns instantes. O que o seu corpo mais quer é sempre te trazer de volta para ti mesma. E talvez o cuidado que ele está buscando, pedindo, não seja adicionar uma tarefa ou alguma coisa, mas criar um clima interno onde a vida possa florescer. Faz agora algumas respirações bem lentas e profundas, voltando a prestar atenção aos sons ao redor, a sentir o corpo. E antes de abrir os olhos, agradece ao seu corpo por tudo o que ele silenciosamente sustenta todos os dias. E quando você se sentir pronta, pode abrir os olhos. Tudo bem? A gente encerra essa parte, então, só comentando, depois eu vou mandar também a gravação para vocês, mas o ritmo, então, que a gente faz nesses dias, ele é medicina. E esse clima interno, ele adora, ele ama previsibilidade, então, um certo ritmo, uma certa rotina previsível. Ele ama também se alinhar com ciclos da natureza, rotina gentil e coisas que se sustentam. E isso tem muito a ver, né, com o nosso sono, com a nossa alimentação, com pausas, com contato e com manter esse alinhamento com a natureza e seus ciclos, e uma repetição gentil de algumas coisas. Eu diria assim, tornando os dias em rituais. Então, a gente pode fazer as coisas de muitas formas, como aquela lista que a gente dá os checks, mas também a gente pode fazer essas repetições ou fazer essa rotina numa forma que isso a gente vai explorar ainda melhor juntas, mas que isso fique mais leve e mais quase como que um ritual. Suplementos, ai meu Deus, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, então eu vou. O que que tá faltando? O que que tá me faltando, né? E aí eu tenho que buscar suplementos ou então assim, muitas vezes não faltam suplementos. Falta é restaurar o clima interno. E aí mesmo suplementos ou medicação e coisas assim que a gente venha a usar ou precisar,
eles vão funcionar melhor, porque o clima já está mais equilibrado, né? O clima interno. E quando nós mudamos dessa forma como a gente faz esse cotidiano, algo também em nós começa a se transformar. E agora eu só vou rapidamente pedir licença para vocês para falar dos círculos lila que estão iniciando. O que que são esses círculos lila? E aí a gente já vai abrir um pouquinho para conversar. Então, são pequenos grupos de no máximo 6 mulheres, onde a gente vai fazer então um acompanhamento, uma prática integrada e essa sustentação do cuidado. E as mulheres que esse círculo é uma coisa que eu estou começando agora, e todas as mulheres que entrarem agora em junho, elas ficarão assim como as mulheres fundadoras, então, dos círculos lila. Eu vou mandar um PDF depois para vocês com todo o detalhamento e as informações desse círculo lila, e eu vou fazer os grupos conforme a disponibilidade e horário de cada uma, né? E o principal diferencial dele, assim, é de a gente ter um olhar mais próximo, de fazer essas práticas no dia a dia e de fazer esse clima interno acontecer no cotidiano de uma forma com mais assim comprometimento e responsabilidade, vamos dizer assim, porque algumas vezes a gente sabe que as outras coisas se sobrepõem e a gente se deixa por último, né? Então, assim, ou às vezes simplesmente porque eu me sinto um pouco mais sem um norte ou uma coisa mais sozinha, assim, e daí às vezes eu acabo deixando, né? Então, assim, aqui vai ser esse espaço onde a gente, além desses grupos, esses momentos que às vezes a gente se encontra online aqui gratuitos, o grupo ele vai se encontrar de uma forma mais regular e consistente e vai ter também um processo entre os encontros que a gente vai estar fazendo as trocas, por exemplo, vai ter um tema no mês. Ah, esse mês a gente vai trabalhar esse tema, é, por exemplo, da clareza mental, né? E de ter mais, não ter muito essa coisa assim de se sentir com pouca memória, ou de se sentir sem foco, ou de se sentir mais ansiosa ou depressiva. Então, assim, a gente vai trabalhar esse tema nesse mês, a gente vai trabalhar algumas práticas para ajudar nesse sentido, e aí durante esse mês a gente faz esse acompanhamento em relação especificadamente a isso e coloca isso realmente na vida, no dia a dia, né? E essas mulheres fundadoras que vão começar agora em junho, elas vão também ter uma coisa muito especial, um presente muito especial, que é o fato de que essas mulheres que iniciarem agora em junho, eu também vou, concomitantemente ao círculo, oferecer um acompanhamento individual pelos primeiros meses, né? Então, essa pessoa vai ter um acompanhamento de perto comigo, individual, além de estar participando do círculo e ter essa questão interativa e de trocas com outras mulheres. Aqui eu trouxe bem rapidamente os valores que vai ter de participação nesse círculo, então vai ser uma contribuição, digamos, mensal enquanto a pessoa participa, e eu fiz ela de 3 formas. Eu fiz uma contribuição regular, que é de R$ 148, ou uma contribuição generosa, que é de 188, ou vagas solidárias. O que que é isso, né? E isso, muito dos cursos que eu participo, eles funcionam nesse formato. E é no sentido assim, eu posso dar uma contribuição regular, que é a justa e é a troca que está acontecendo para esse trabalho e para os benefícios que eu vou ter, né? A generosa é quando talvez eu tô com mais condições e eu posso também contribuir para o caminho de outras mulheres. E aí eu contribuo um pouquinho a mais e juntamente com a doação de metade também do meu trabalho, vamos dizer assim, eu vou oferecer algumas vagas solidárias para mulheres que nesse momento não podem pagar algum desses valores e que elas podem mesmo assim participar e entrar.
e eu vou conversar e a gente vai chegar num valor que é possível, que é acessível para essa mulher e que vai ser menor do que esses todos que eu coloquei aqui. E para terminar o nosso encontro e abrir para as perguntas ou para alguma conversa, alguma troca, eu só queria terminar lendo esse texto de uma amiga que fez num encontro que eu participei. Eu estava comentando desse círculo lila, do lila, e das mulheres da minha vida que me inspiram, como vocês. E aí ela escreveu esse texto e eu achei tão lindo. Eu disse, posso usar no meu encontro de domingo, porque fala muito sobre tudo isso. E ela disse assim, então, mulheres florestas. Como florestas, grupos de mulheres se enraizam e se fortalecem. Sejam mulheres árvores, sementes, mudas, troncos ou anciãs, se apoiam e se tornam rede. A importância de estar junto, perto, ser porto seguro representa a beleza do coletivo. Mulheres árvores, feminino raiz. Tias, avós, mães, filhas, e aqui eu adiciono vizinhas, amigas feitas pela vida, irmãs feitas pela vida, próximas ou distantes, mas unidas para dar e receber. Cada uma, de sua maneira, se fortalece, sendo segurança para outra, assim como árvores, que são estruturas fundamentais e se ajudam mutuamente dentro da floresta. Muito obrigada por estarem comigo aqui nesse momento, por fazerem parte e também por nutrirem um pouquinho e darem esse tempo para vocês.